com vocês? Eu sou a Bruna e seja muito bem-vindo ao Na Jornada com Cristo. Hoje eu trouxe um testemunho para vocês, mas antes de começar, compartilhe esse vídeo com teus amigos para que muitas pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus. E já deixa seu like e não esquece de comentar depois. Vamos lá? Como eu já disse, o meu nome é Bruna e eu tenho 22 anos e eu vim trazer um pouquinho do meu testemunho para vocês. De algo que Deus fez na minha vida que me fez nascer novamente. Não, eu não fiquei entre a vida e a morte, mas eu realmente pude renascer novamente. Desde muito cedo eu sempre tive muitos problemas hormonais, desde criancinha mesmo. E os meus pais sempre tiveram que andar a médicos comigo, então era consulta, era exame, era remédio. Não pode isso, não pode aquilo, cuidado com isso. E aconteceu que chegando na minha adolescência, já na pré-adolescência, eu tinha um seio muito grande devido aos hormônios e era completamente desproporcional à minha idade, à minha altura e acabou desenvolvendo problemas, né, psicológicos, emocionais, baixa autoestima e também eu desenvolvi um pequeno desvio na coluna e causava muitas dores, muitas dores mesmo, de ir na emergência, de tomar remédio e era um desconforto terrível. E a gente chegou um momento, nos meus 12, 13 anos, que a gente viu que precisava operar, que precisava fazer uma cirurgia. Só que não podia, né? Porque eu ainda estava em desenvolvimento, meus hormônios ainda estavam se desenvolvendo. Então, ainda que eu fizesse, continuaria a crescer. E a gente continuou mesmo assim buscando, porque a gente sabia que quando daqui que viesse conseguir, já seria a idade certa para fazer. Pelo menos era o que a gente esperava. Então a gente começou a buscar com meus 13, 14 anos, aí foi para os 15, aí a gente começa a chorar quando a gente vai na loja comprar uma roupa, porque você quer uma roupa e não dá em você. E a baixa autoestima começa, e quando chega a noite e você quer dormir, não encontra posição porque suas costas estão doendo, e toda essa loucura. E aí foram vários nãos, e a gente buscando, e vários nãos. Sem brincar, tá rolando processo até hoje por aí pra gente conseguir, mas não era o momento certo. Porém, a gente não sabia disso, a gente só queria agir. E chegou uma hora que eu fui a uma consulta, né, com um cirurgião novamente, e eu recebi mais um não. Eu acho que eu tinha meus 15 anos, 16. E pra mim aquilo já tinha chegado ao limite, eu já não queria mais procurar, e já estava cansada de receber tantos nãos, então eu acabei desistindo. Só que o que eu não sabia era que Deus já tinha preparado tudo pra mim. O médico, pessoas pra me ajudar, porque naquele momento eu não tinha nada e eu não tinha ninguém. Não tinha SUS, plano de saúde não fazia, então eu era só. Eu não tinha nenhum suporte ali com a força dos meus braços. Mas Deus tinha, Ele já tinha preparado tudo. Eu não precisava me desesperar, como eu estava me desesperando. E aconteceu que quando eu desisti, Deus começou a agir na minha vida e a levantar pessoas, né? Uma coisa que, para quem sabe, essa cirurgia tem um custo muito alto. E aqui onde eu moro, em Maceió, não é tão fácil assim pelo SUS. Então, plano de saúde não fazia porque eu era menor de idade, SUS não fazia porque dizia que era estética, e era mais de 10 mil reais para fazer por um particular, fora os custos adicionais. Ou seja, era impossível para mim, para minha família, a gente fazer isso. Mas eu tenho um pai bom e um pai que não desampara e que sabia das minhas necessidades. Ele simplesmente começou a levantar pessoas. Eu fui fazer em outra cidade a cirurgia com um médico maravilhoso, com pessoas levantadas por Deus, usadas por Deus para me dar abrigo porque eu não tinha lugar para ficar. Pessoas que deram banho em mim, para vocês terem noção. Deus levantou pessoas para dar banho em mim, para me alimentar.
para cuidar de mim com uma meia, com um encosto, nos pequenos detalhes. Deus usou pessoas. E isso para mim foi uma enorme prova do seu verdadeiro amor. Eu já sabia que Deus me amava quando entregou Jesus para morrer por mim. Mas ver o agir dele ali, na minha frente, literalmente em mim, foi surreal, foi sobrenatural. Eu sou eternamente grata a essas pessoas que se permitiram ser usadas por Deus. Eu lembro que tinha tudo para dar errado. Tudo. Eu não tinha como estar indo e vindo de uma cidade para outra. Não tinha transporte para estar fazendo isso. Eu não tinha como estar indo fazer consultas. E depois que eu fizesse a cirurgia, onde é que eu iria ficar? Mas Deus já tinha preparado tudo. E eu não precisei me preocupar com absolutamente nada. Ele agiu de uma forma sobrenatural na minha vida e na vida da minha família. E nos acolheu com tudo que a gente precisava. E ali eu entendi que o momento certo era aquele momento que Deus tinha preparado. O tempo certo não era quando as minhas costas estavam doendo, não era quando eu chorava ali quietinha no meu quarto, escondida do mundo. O tempo certo não era quando eu reclamava. Não. O tempo certo era quando eu tivesse os recursos certos. E esses recursos foi dado por Deus. Desde do remédio ao médico, ao curativo, que eu tive pessoas para fazer isso para mim. Então, a mensagem que eu venho trazer hoje para vocês é sobre esperar em Deus, seja qual for a circunstância. Às vezes a gente se desespera por uma besteira. Você não sabe o que é que eu estou passando. Claro, para muitas pessoas fazer uma mamoplastia redutora é uma besteira, mas para mim não era. Era uma coisa grande, uma coisa que eu precisava, que eu tinha necessidade. Mas tinha um tempo certo para fazer aquilo. Eu lembro, né, quando eu acordei, eu estava dopada, anestesiada, e eu estava deitada e eu disse, olha o meu pé. Eu conseguia ver meu pé, deitada. Então, para mim, olhar os meus dedinhos do pé era uma coisa maravilhosa. Andar, parecendo um robozinho, toda inchada, era maravilhoso para mim. Eu passei um mês afastada da escola, um mês afastada do trabalho. Eu tinha aproximadamente uns 17 anos quando eu consegui realizar a cirurgia, ainda menor de idade. E eu lembro que foi uma recuperação tão leve, uma recuperação tão tranquila. Só eu e minha mãe em casa, depois que a gente voltou para nossa cidade. Mas foi algo tão leve, tão tranquilo, que a gente nem sentiu o tempo passar. E eu só tenho boas lembranças, porque eu vi realmente o agir de Deus me transformando em uma outra pessoa. Por isso que eu digo que eu realmente nasci novamente quando eu saí daquela sala de cirurgia, 7 horas de cirurgia. Eu nasci de novo. Veio uma nova Bruna para minha família, para os meus amigos e para mim mesma. Porque Deus não apenas operou ali o meu físico, mas Ele operou também o meu espiritual. Quem eu sou por dentro também. Ele disse, filha, você agora vai poder ser quem você realmente é. E hoje eu vejo eu sendo quem eu realmente quero ser. Eu vejo eu falando de frente a uma câmera, eu vejo eu falando com as pessoas, eu vejo eu fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. Coisa que antes eu não fazia, por uma besteira física que mexia também com o meu psicológico, com o meu emocional, e me impossibilitava de fazer tantas coisas. Não foi arrancado apenas de mim uma parte do meu corpo. Não foi apenas arrancado isso, mas foi literalmente jogado e amassado fora uma Bruna que não pertencia àquela pessoa e àquela forma que Deus fez. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é um pai bom, um pai cuidadoso. Eu não me canso de dizer isso jamais. Porque eu vejo Deus agir na minha vida nos mínimos detalhes.
Até uma coisa que pra você é uma besteira como essa, mas que pra mim é grande, pra mim é surreal, que era impossível de fazer, de acontecer. Eu vejo Deus agir em cada detalhe. E assim como ele realizou esse meu sonho, que era muito mais do que o sonho, imagina o que ele pode fazer na tua vida, nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Seja fiel num pouco, e você verá Deus também no mundo. Eu só posso dizer a você que Deus é bom, e que o tempo dele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você não tem que esperar no sofrimento, você não tem que esperar no luto, você não tem que esperar no choro. Você apenas tem que esperar. Eu sei que é difícil esperar. Eu tive que esperar. Mas ao mesmo tempo que é difícil, é o momento em que Deus trabalha em você, te prepara para que você possa alcançar aquilo que você almeja, aquilo que você está esperando. É um tempo de preparação. E Deus te chama para te preparar. Porque Ele não vai entregar a você algo que você ainda não está pronta para receber, para cuidar, ou para viver, ou para fazer. Então Ele quer te preparar. O tempo em que Deus está agindo na sua vida, que você acha que está tudo quieto, que não vai acontecer nada, é quando Ele está te preparando. Porque as coisas Ele já preparou. Como vai acontecer, e depois que acontecer, Ele já preparou. Então Ele quer te preparar. E Ele só pode te preparar quando você permitir. Quando você se silenciar para o mundo e para as circunstâncias e abrir os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus e se permitir ser restaurado por Ele. Eu espero que você tenha entendido um pouco da mensagem que eu quis passar. Algo simples, mas como eu disse, que me fez nascer de novo e me transformou em quem eu sou hoje. E eu sou muito grata a Deus por ter me preparado e ter cuidado de mim nesse tempo. Por literalmente ter me segurado no seu colo, ter me abraçado e dito, filha, eu estou aqui com você. Não se preocupe. Se as pessoas estão dizendo que você vai ter tal complicaçãozinha por conta da sua idade, você não vai ter. Se as pessoas estão dizendo que você vai ter que tomar tal remédio, você não vai precisar tomar. Porque eu preparei. Não foram os homens. Eles apenas foram instrumentos através de mim. Então, aquieta teu coração. Fique em silêncio. E deixa Deus agir e te preparar. Eu espero que você tenha compreendido a mensagem. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Até logo!